Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno e vamos começar mais um vídeo de Power BI aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser muito interessante, é mais um vídeo sobre DAX, uma dica muito rápida, mas que vai ser muito interessante para você usar aí nos seus reportes, certo? Vamos lá, qual é a ideia de hoje? Vamos supor que você está fazendo um painel e você precise filtrar os seus dados, filtrar, por exemplo, as suas vendas, pelo um texto, por uma string. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Vamos supor que você precisa filtrar algum dado aí no seu painel, por exemplo, de manutenção, ou então um painel de vendas, e que você precisa filtrar por uma parte de um texto, certo? Vamos supor, então, que nesse vídeo aqui nós vamos filtrar os dados de acordo com essa nossa tabela aqui de produtos, e nós precisamos filtrar, por exemplo, por televisão. É claro que aqui eu estou colocando apenas uma única palavra, mas você pode utilizar, por exemplo, se fosse aqui placa de vídeo ou placa mãe ou outra coisa, e você quisesse filtrar tudo que contém a palavra placa, tá? Então vamos supor que essa é a ideia do vídeo de hoje. Como é que nós vamos filtrar esses dados e trazer apenas o valor de vendas desse conjunto de dados que a gente filtrou aqui por uma string. Como é que nós vamos começar? Vamos criar aqui, então, uma nova medida e vamos apresentar para vocês uma função DAX que vai ser interessante para a gente aprender aqui antes de fazer a medida final realmente, tá? Então aqui, vamos colocar aqui um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E vamos supor que eu quero criar aqui um filtro, por exemplo, da palavra televisão. Eu vou escrever dessa forma a minha medida, filtro televisão. Nessa minha função, eu vou colocar exatamente da forma como eu falei, contém uma string. Então ele vai retornar verdadeiro se uma cadeia de texto contém outra cadeia de texto. A contém string, ela não diferencia maiúscula e de minúscula, ou seja, eu posso escrever, por exemplo, placa como maiúsculo, tudo minúsculo, ele não vai diferenciar, ou seja, ele não é case sensitivo. Então, independente da forma como você escrever, ele vai aparecer para você filtrado. Tem aqui de baixo, ó, a contain string exact. Então, ou seja, esse daqui vai ser da forma como você escreveu. Então, se você escreveu de forma minúscula, ele vai aparecer somente a forma minúscula. Se você escreveu de forma maiúscula, ele vai aparecer somente da forma maiúscula, ok? Então, nós temos essas duas variações. Uma é case sensitive e outra não. Nós vamos utilizar nesse primeiro caso, no nosso caso, essa aqui que é independente se ela é maiúscula ou minúscula, certo? Vamos então, nós temos dois argumentos aqui. Ela vai retornar verdadeiro se contém esse texto que a gente vai procurar. E aí no caso a gente quer que traga essa coluna aqui produto. Então vamos supor que eu só escrever aqui a minha coluna produto. E aí vocês perceberam que ela não funcionou, porque eu não consegui trazer para a minha medida DAX a coluna produto. Eu vou ter que usar de uma outra função aqui, que é a minha select value, que ela sim eu vou conseguir trazer a minha coluna produto. Ela vai poder, eu vou conseguir filtrar essa minha coluna produto. Então eu vou vir aqui escrever produto aqui, vou fechar a minha select value e vou colocar aqui agora no meu segundo argumento da contain string o texto que eu estou procurando. O texto que eu estou procurando nesse caso aqui vai ser televisão. Televisão, certo? Lembrando que eu posso escrever aqui tanto maiúsculo, tudo maiúsculo ou minúsculo que ele vai encontrar. Vou fechar aqui a minha contain string e vou apertar Enter. E vamos ver como é que essa medida DAX funciona. Então, com a medida DAX já funcionando, já pronta, eu vou vir aqui e vou clicar nela, filtro televisão, e olha o que ele trouxe. Ele trouxe pra gente aqui, ó, uma tabela com uma coluna escrito false ou true. Ou seja, aonde ele encontrou o produto televisão, ele colocou true, e onde ele não conseguiu localizar dessa forma, ele colocou como falso. Mas isso não é o suficiente para a gente, né? A gente quer, por exemplo, filtrar aqui o produto e que ele traga aqui para a gente qual é o valor de vendas relacionado somente a um produto, que no caso nosso é a televisão. Mas você pode fazer isso da melhor forma como você bem quiser, tá bom? Então nós vamos criar agora essa nossa medida que vai ser as vendas, né, por televisão.
Então vamos voltar aqui na nossa tabela, vamos criar essa nova medida. Eu vou vir aqui, clicar aqui, nova medida, vou renomear a minha medida, vendas televisão, certo? E agora vamos começar então a entender como é que a gente vai fazer para conseguir utilizar essa content string nos valores de venda. Bom, nós já temos aqui então a calculate, a nossa famosa função calculate. Ela vai funcionar para a gente poder modificar o nosso contexto de filtros. Ok, o que é isso basicamente? Nosso contexto de filtros está mostrando aqui por todos os valores de venda, certo? E agora nós queremos colocar um filtro para mudar esse contexto de vendas para trazer somente o que a gente quer filtrar, que no caso é utilizando a content string. Então, a nossa expressão aqui que nós queremos alterar é o nosso valor de vendas, que é o nosso realizado aqui, que é uma medida que é só uma soma do valores de venda. E qual é que vai ser o nosso filtro? O nosso filtro aqui eu vou criar uma filter, ele vai fazer uma tabela virtual. Mas você não precisa entender muito bem disso aqui agora não, tá? O que a gente vai fazer então? A gente vai filtrar trazendo a nossa coluna de produtos, produto, ok? E agora sim eu vou utilizar a minha função containString. E aí agora eu posso aplicar da mesma forma como eu apliquei naquele exemplo de filtro de televisão, eu vou utilizar essa containString. Agora eu não preciso utilizar select_value, porque eu já estou filtrando aqui a minha filter com a tabela de produtos, ou seja, eu já tenho o contexto suficiente para trazer a minha coluna de produtos. Então vou vir aqui, colocar produto, 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 e o texto que eu quero procurar, televisão. Vou fechar a minha content string, vou fechar a filter e depois fecho também a calculate. Vou apertar Enter e pronto. Vamos tirar aqui o zoom e vamos colocar aqui nessa nossa tabela essa nossa medida que a gente acabou de fazer, vendas por televisão. E pronto. Ele já trouxe aqui para a gente somente o nosso valor de vendas que está associado à televisão. Então, essa era a proposta da aula de hoje, para que você entendesse como é que funcionava a content string. Ela vai ser independente da posição do texto, tá? Por exemplo, você pode ter aqui várias palavras e a televisão está no final, ou está no meio, ou está no início. Isso independe, ele vai trazer todas as informações de venda que contém a palavra televisão. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal, compartilhe aí com os amigos e até uma próxima.